Estamos gravando, então. Vamos dar início, né, à apresentação da doutora Caroline Sator. Muito obrigado, Caroline, por aceitar dar esse seminário aqui no nosso programa, né, na nossa série de seminários, e também como que faz parte dos seminários internacionais de biodiversidade da PUC-RS. Então, vou apresentar a Caroline. A Caroline é mestra e doutora em genética, né? Os dois foram em genética, um foi em biologia animal, acho que os dois foram na genética, né? Ou foi na Biologia ecologia. animal e eco. Biologia animal e eco, então errei o programa, mas ambos são da URGS, né? Só um pouquinho, estamos recebendo uma série de pessoas aqui na sala. Boas-vindas a todos. Estão entrando aqui na sala, que é uma sessão híbrida, né? Então a Carol está na Inglaterra, mas tem pessoas chegando aqui na sala de seminários do programa. Então, retomando a apresentação, a Carol é mestra e doutora pela URGS, estão nos programas de Biologia Animal e Ecologia, tendo trabalhado com o professor Thales Freitas, que é da genética, por isso que eu achei que era programa de genética, e com a doutora Tatiane Trigo. Fizemos várias colaborações nesse período, depois ela foi pós-doutoranda aqui comigo na PUC, e depois foi trabalhar na Inglaterra, foi ser membro da Wild Crew, da Wildlife Conservation Research Unit, da Universidade de Oxford, que é um dos principais grupos do mundo nessa área de ecologia e conservação de várias espécies, especialmente carnívoros. Então, a Carol já faz vários anos está trabalhando em áreas bem avançadas, né, de modelagem ecológica, modelagem de nicho, ecologia de paisagem, genética de paisagem. Durante o doutorado, também trabalhou nos Estados Unidos, em Flagstaff, né, na Arizona, e com Sam Cushman. Então, foi também um período de muito aprendizado nessas técnicas, então foi o doutorado de sanduíche dela. E já há vários anos está na Wild Crew, trabalhando em diversos projetos muito legais. Então, é um prazer receber a Carol para esse seminário e tenho certeza que todos vão aproveitar muito, né, as experiências e projetos que ela vai relatar. Então, muito obrigado, Carol. A palavra está contigo. Obrigada. Bom, então, bom dia, pessoal. Eu primeiramente gostaria de agradecer a Laura pelo convite. E, bom, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o papel da ecologia da paisagem, mais especificamente da conectividade na conservação das espécies. Eu venho trabalhando, como o Duda falou, com esse tópico desde o meu doutorado. E os estudos mais atuais que a gente está desenvolvendo, eles ainda não estão 100% prontos, mas então a minha ideia aqui é mais mostrar o que a gente vem fazendo e o que pode ser feito tentando associar a modelagem da conectividade com ações mais aplicadas. Bom, então, a ecologia da paisagem, não é? Então, a gente sabe que o ambiente não é homogêneo e ele é composto por diferentes tipos de hábitats interconectados que influenciam direta e indiretamente a distribuição, a abundância e a sobrevivência das espécies. E as diferentes espécies, então, como a gente sabe, elas possuem diferentes requerimentos ecológicos. E então, um dos principais papéis da ecologia da paisagem é nos ajudar a compreender quais são os requerimentos ecológicos dessas espécies para que elas consigam sobreviver em um determinado ambiente. O que é um item básico, não é, para a gente conhecer a ecologia das espécies. Mas com o aumento do crescimento populacional e, consequentemente, do desenvolvimento humano, as mudanças na paisagem elas vêm aumentando drasticamente. E com isso, então, a ecologia da paisagem ela passou a ter um papel fundamental em ajudar a compreender como essas mudanças estão afetando as espécies. E mais do que isso, então, a ecologia da paisagem vem nos ajudando a compreender como essas mudanças estão afetando a conectividade da paisagem para essas espécies. Mas então, por que a conectividade é importante? Muitas vezes, quando a gente fala da conectividade, as pessoas pensam nas grandes migrações das espécies, que fazem parte do ciclo de vida das espécies e também dos ecossistemas onde elas vivem. No entanto, a conectividade ela é extremamente importante numa escala menor, que seria a escala de migração de indivíduos entre populações, porque isso ajuda a manter a diversidade genética das populações. Então, como a gente sabe, a perda do habitat natural, ela diminui a conectividade da paisagem, porque ela reduz o tamanho dos fragmentos e aumenta a distância geográfica entre eles. Como consequência, em um espaço menor, o tamanho das populações reduz e o aumento da distância geográfica faz com que o fluxo gênico entre essas populações caia. Populações pequenas e isoladas, elas vão ser mais propícias aos efeitos da deriva genética e endocruzamento, levando à perda da diversidade genética, o que aumenta a probabilidade de extinção dessas populações. Então,
compreender como as diferentes alterações antrópicas na paisagem afetam a conectividade é extremamente importante. Além disso, os efeitos da perda e fragmentação do habitat, eles podem ser mitigados pela manutenção da conectividade entre populações e pela proteção de áreas adequadas para essa espécie. E é aí, então, que a modelagem da conectividade entra. A modelagem da conectividade, então, nos permite compreender como as mudanças estão afetando a conectividade de uma determinada espécie e como isso nos auxilia a determinar quais áreas estão conectadas, identificar áreas prioritárias para conservação e prever impactos de mudanças futuras na paisagem, auxiliando no planejamento de ações que possam mitigar a perda da biodiversidade. Basicamente, então, o que a modelagem faz é modelar o que se espera que seria um movimento de indivíduos na paisagem, simulando a conectividade, tentando representar o que seria a conectividade real. Bom, então eu vou apresentar aqui parte do meu doutorado, onde a gente estimou a conectividade do gato do mato pequeno. O gato do mato pequeno, para aqueles que nunca ouviram o Duda falar dele, Não. ele é uma espécie que foi recentemente reconhecida. E devido a isso, então, os limites da sua distribuição não são bem conhecidos. Acreditava-se que ela ocorria tanto na Mata Atlântica quanto no Cerrado. Hoje a gente sabe que a espécie ela apresenta uma ocorrência muito mais íntima com a Mata Atlântica, provavelmente sendo uma espécie especialista da Mata Atlântica. Estima-se que existam menos de 7 mil indivíduos maduros na natureza, e estima-se uma redução de cerca de 10% no tamanho populacional nas próximas 3 gerações devido à perda e fragmentação do habitat. Devido a isso, então, a espécie ela é considerada vulnerável pela IUCN. A Mata Atlântica, então, como a gente sabe, ela é altamente fragmentada, ela tem menos de 30% da sua extensão original, e os fragmentos que existem, eles são pequenos e isolados, e devido a essa severa fragmentação, então, ela impõe ameaças à conservação das espécies. E por isso, então, a manutenção da conectividade entre esses fragmentos, ela vai ser essencial para a conservação das espécies, incluindo do gato do mato pequeno. Então, os objetivos principais foram determinar os corredores e áreas prioritárias e simular a viabilidade das áreas núcleo identificadas para o futuro. Bom, então, antes de apresentar exatamente o que a gente fez, eu vou voltar um pouquinho e explicar como que a gente modela a conectividade. Bom, então, para modelagem de conectividade, a gente precisa de 3 itens principais. O primeiro é a superfície de resistência. A superfície de resistência nada mais é do que um raster que nos diz o quão resistente a paisagem é ao movimento, ou seja, o quão difícil ou quão custoso é para o indivíduo ir do ponto A para o ponto B. Ou, no caso, o quão custoso é para o indivíduo cruzar um pixel do raster. Existem várias formas de criar uma superfície de resistência. Uma delas é através da opinião de especialistas, em que basicamente os especialistas eles sugerem o que eles acreditam que seja, qual o valor de resistência de uma determinada característica da paisagem. Como vocês podem imaginar, esse método ele está caindo em desuso, já que ele é enviesado sobre o que um especialista espera, não é? Sobre o conhecimento da espécie. A outra forma seria através da utilização de modelos de adequabilidade de nicho, em que a gente pega um modelo de nicho e inverte ele de forma que áreas com alta adequabilidade apresentam baixa resistência e baixa adequabilidade apresentam alta resistência. Esse é o método mais utilizado atualmente, já que os modelos de adequabilidade eles são gerados mais facilmente, né? Porque a gente só precisa de dados de presença, então são os dados mais disponíveis que a gente tem. No entanto, eles refletem a adequabilidade do ambiente para a ocorrência da espécie e não para o movimento. Então, apesar deles serem os modelos que são gerados mais facilmente, eles não são tão bons para refletir a resistência. A gente também pode usar dados de GPS ou telemetria e dados genéticos. Então, esses 3 últimos métodos, eles utilizam dados que foram empíricos coletados em campo e associam eles com diferentes layers climáticos, de paisagem, antrópicos, e modelam, então, fazem uma modelagem dos dados para tentar entender, para tentar verificar quais características da paisagem, quais melhor explicam a ocorrência ou o movimento na paisagem.
Obviamente, então, dados de telemetria genéticos, eles são melhores porque eles refletem o movimento. Dados genéticos, eles refletem o fluxo gênico, não é? Dos indivíduos entre populações. Mas, infelizmente, a gente sabe que leva um tempo para as populações começarem a demonstrar o efeito de mudanças na paisagem, nos dados genéticos. Então, eles refletem o movimento, eles refletem a dispersão bem-sucedida, né? Mas eles refletem a resistência da paisagem num tempo anterior. Por outro lado, os dados de telemetria, eles representam o movimento atual na paisagem, mas geralmente esses dados são coletados em indivíduos, são coletados de indivíduos dentro dos seus home ranges, dentro das suas áreas de vida. E hoje em dia a gente sabe que para a maioria das espécies, os indivíduos, quando em dispersão, eles selecionam características da paisagem diferentes do que os indivíduos dentro da sua área de vida. Porque geralmente eles costumam utilizar características mais abrangentes do que quando eles estão dentro da área de vida. Então, como consequência, os dados de movimento, eles geralmente também não demonstram o movimento em dispersão. Então, qual seria o melhor dado? O melhor dado seria dados de telemetria de animais, de indivíduos em dispersão, mas esses dados são geralmente muito difíceis de ser obtidos. E aí, a gente trabalha com o que a gente pode. Bom, outro item que a gente precisa para modelagem são pontos-fontes, que são pontos que representam a presença e a densidade de indivíduos no espaço. Então, quando essa informação ela não está disponível, principalmente a informação de densidade ao longo do espaço, ela é mais difícil, a gente gera pontos baseado em modelos de adequabilidade, já que os mapas de adequabilidade eles deveriam, quando bem feitos, representar a densidade no espaço. E por último, o que a gente também precisa é o conhecimento sobre a espécie, que teoricamente é uma coisa simples, mas acaba sendo muitas vezes a parte mais difícil para fazer a modelagem. E a gente precisa conhecimento principalmente em dois aspectos: um é o tamanho populacional, para gerar os pontos-fontes, e o outro é a capacidade de dispersão das espécies, que geralmente é o dado mais difícil de se conseguir e geralmente ele não é disponível. Então, para as espécies que não é disponível, o que a gente costuma fazer, existe uma fórmula para transformar o home range, a área de vida, em dispersão, mas obviamente não é o ideal, não é? Então, para o pessoal que está aí capturando bichos, se vocês puderem pegar animais antes deles dispersarem, a gente realmente precisa desses dados. Bom, então, para tentar explicar um pouquinho mais as análises, eu criei uma paisagem hipotética que a gente tem duas características. Em verde seria a floresta, com valor de resistência 1, que é o valor de resistência mínimo. Então, para cruzar um pixel, o custo para cruzar é 1. E um rio ali com valor de resistência 20. Então, para cruzar a floresta é mais fácil do que cruzar o rio. E os pontos, então, eles representam os nossos indivíduos na paisagem. A modelagem, a gente geralmente usa duas técnicas, embora existam outras. Essa que está apresentando aí seria as análises de kernel, que mostram a densidade de movimento na paisagem. E, bom, então, a partir de cada ponto, eles tentam difundir o que seria a dispersão para qualquer lado, para todos os lados ao mesmo tempo. Quanto mais próximo do ponto, maior seria a probabilidade do indivíduo conseguir dispersar. Quanto mais longe do ponto, mais difícil seria para o indivíduo dispersar. Então, em amarelo ali, a gente tem as regiões mais próximas do ponto, onde a densidade de movimento seria maior, e à medida que a gente vai se afastando, vai ficando mais azul, vai diminuindo a densidade de movimento esperada. Em uma paisagem homogênea, como aqui nessa região de floresta, a dispersão ela é igual para todos os lados. Já quando a gente compara a dispersão do ponto próximo ao rio, a gente consegue ver que para a direita a dispersão continua, então o indivíduo poderia continuar indo para a direita, mas para a esquerda o rio ele barra a dispersão agindo como uma barreira. E, bom, então, os kernels eles vão aumentando de tamanho à medida que você aumenta a capacidade de dispersão.
E a ideia dos kernels é que a análise ela é cumulativa. Então, o kernel ele é gerado para cada indivíduo, separadamente, e aí esses layers são somados um em cima do outro, e as regiões que se sobrepõem acabam refletindo regiões de maior movimento. Então, quando a gente olha numa distância maior, a gente consegue ver que, por exemplo, essa daqui seria uma área núcleo, e a gente tem um movimento maior de indivíduos aqui, nessa região, que permite, é uma região que apresenta maior densidade de indivíduos e também uma resistência baixa. E a gente pode analisar de forma semelhante o que seriam o método que a gente usa para determinar corredores, que seriam os least cost paths, ou caminho menos custoso, que basicamente linka um ponto a todos os outros, tenta linkar um ponto a todos os outros pontos na paisagem. E o que limita, de novo, a dispersão é a capacidade de dispersão dos indivíduos e a resistência da paisagem. Então, à medida que a gente aumenta a capacidade de dispersão, a conectividade acaba aumentando. Bom, então, voltando para o meu estudo com gato do mato pequeno, a gente tinha dados genéticos para criar a resistência da paisagem. Então, quando a gente tem dados genéticos, basicamente o que a gente faz é gerar uma matriz de distância genética entre todos, para a par entre todos os indivíduos, e gerar diferentes matrizes de custo que representariam o custo do indivíduo ir de um ponto até o ponto dos outros indivíduos, considerando diferentes hipóteses de resistência. Então, basicamente, a gente dá diferentes valores de resistência para diferentes variáveis, e aí a gente, no meu caso, tinha mais de 100 diferentes matrizes de custo, e aí a gente compara a matriz de custo com a matriz genética e a gente verifica qual matriz de custo melhor explica a distância genética encontrada entre os indivíduos. Então, com isso a gente gera a superfície de resistência, e aí a gente pode rodar as análises de conectividade. Então, eu gerei o kernel e o caminho menos custoso, e para testar a influência que o tamanho populacional inicial tinha nas análises, eu usei dois números de tamanho populacional inicial, 6.047, que é o tamanho populacional estimado pela IUCN, e 89.050, que é o tamanho populacional estimado com base nos dados genéticos. E aí a gente também simulou qual seria o tamanho populacional no futuro, considerando a paisagem que a gente tem agora com o algoritmo CIDPOP. O CIDPOP, ele permite análises demogenéticas que simulam o nascimento, migração, reprodução e morte dos indivíduos, considerando o movimento na paisagem. Então, ele é bem útil para conseguir estimar mudanças na população, considerando como a paisagem também influencia essa população. Bom, então aqui é o resultado das minhas áreas núcleo. Basicamente, então, pessoal, quanto mais quente a cor, maior é a densidade de movimento estimada, e quanto mais fria a cor, menor a densidade de movimento. Então, aqui a gente a gente modelou a conectividade identificando as core areas e com base no tamanho e na densidade de movimento estimada dentro das core areas, a gente ranqueou elas para ver quais eram as mais importantes. Então, aqui a gente pode ver que a core area mais importante, ela fica aqui em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E aí, a segunda mais importante é essa região aqui em Misiones. No entanto, em Misiones, a densidade populacional dos indivíduos da espécie, na verdade, é baixa. Então, esse fragmento ele não é um fragmento tão bom. E a gente pode ver que as demais core areas, elas são azuisinhas, então e pequenas. Então, além de ser pequenas, elas têm uma densidade de movimento muito baixa, o que faz com que essas duas core areas sejam realmente as mais importantes. E olhando aqui e a gente não encontra grandes diferenças mudando o tamanho populacional inicial das análises. Olhando para os corredores, então, a gente conseguiu identificar corredores entre as core areas, mas principalmente para o tamanho inicial menor, a gente consegue ver que são poucos corredores identificados e entre alguns fragmentos estão completamente isolados. E quando comparando com as áreas protegidas, aqui eu plotei só as áreas protegidas que têm mais de 100 km²,
a gente pode ver que são poucas partes das áreas núcleo que realmente estão se sobrepõem com as áreas protegidas, o que demonstra o quão vulnerável essas áreas núcleo são. E, bom, simulando para o futuro, então, a gente verifica que estima-se que o tamanho populacional, especialmente quando a gente olha para, considera o tamanho inicial das análises menor, a gente vê que o tamanho populacional vai chegar a quase metade do que é estimado hoje. E, aparentemente, né, existe a possibilidade de que todas as áreas protegidas, todas as áreas núcleo, exceto essas duas maiores aqui, elas, elas, as populações podem vir a ser extintas. O que demonstra, então, que o pequeno tamanho das áreas núcleos associado com a baixa conectividade entre elas possivelmente vai levar à extinção dessas populações locais, e a conectividade ela não é forte o suficiente para reverter esse resultado. E é importante lembrar que essas simulações elas foram baseadas na paisagem atual, sem considerar que mudanças futuras venham a acontecer. Então, se mudanças futuras vierem a acontecer, o que já vieram a acontecer e com certeza vão vir a acontecer, não é? Essa paisagem vai ficar ainda mais fragmentada, o que provavelmente vai, né, o que a gente espera é que vai fazer com que essa situação se torne ainda mais drástica. Bom, eu vou apresentar então agora um estudo que está em desenvolvimento, que a gente está analisando a conectividade do cachorro selvagem asiático. O cachorro selvagem asiático, para quem não sabe, ele ocorre em boa parte da Ásia. No entanto, a espécie ela desapareceu de cerca de 75% de sua área de ocorrência. Ah, eles formam, grupos de 2 até 20, 25 indivíduos. No entanto, atualmente os grupos vêm se tornando cada vez menores devido à baixa qualidade do habitat. E apesar deles serem relativamente pequenos, como eles formam grupos, eles acabam caçando animais de grande porte e são considerados predadores de topo. As populações, então, elas ainda estão em declínio, e principalmente devido à caça ilegal, à retaliação pela predação de animais domésticos. Eles são extremamente suscetíveis à raiva e outras doenças transmitidas por canídeos, então contato com cães domésticos ah, é muito maléfico para essa espécie. E eles também sofrem com a degradação e perda do habitat, que consequentemente também causa a diminuição das presas deles. Estima-se então que existam cerca de 4 a 10 mil indivíduos, mas como esses animais eles são animais que vivem em bandos, que vivem em grupos, desculpa. Estima-se que o número de animais maduros, já que só geralmente o par dominante reproduz, estima-se que o número de indivíduos maduros seja de 1.000 a 2.000 indivíduos. Então, os nossos objetivos foram identificar as áreas adequadas para conservação, modelar a conectividade e identificar áreas núcleos que sejam capazes de suportar as populações viáveis em longo prazo. Para isso, então, como a gente não tem dados genéticos e não tem dados de movimento, a gente teve que usar modelos de adequabilidade de nicho. A gente usou dados de camera trap, de mais de 6 mil camera traps, ao longo de 9 países. E a gente usou modelos lineares mistos para produzir os modelos de adequabilidade, usando inúmeras variáveis climáticas de solo, paisagem e antrópicas. E como a gente sabe que diferentes escalas, diferentes variáveis, elas afetam as espécies em diferentes escalas. A gente primeiro fez um teste de escala para ver qual é a escala mais importante para para cada variável, para daí determinar quais são as variáveis mais importantes. A ideia da escala pode ser facilmente explicada pela ideia das rodovias. A gente sabe que a rodovia ela não afeta o animal simplesmente se ele está em cima da rodovia, mas existe um buffer de distância que a rodovia ainda vai afetar, porque vai trazer outros problemas, ainda vai afetar a espécie, às vezes até quilômetros de distância. Então, essa basicamente é a ideia das escalas para todas as outras variáveis. E aí, então, quando a gente gerou, depois de gerar o modelo de adequabilidade, a gente rodou
gerou modelos de conectividade com o Unicore, testando dois diferentes números de pontos fontes, o máximo e o mínimo estimado pela UCN, e testando como a gente não sabe a distância de dispersão da espécie, a gente está testando 4 diferentes distâncias de dispersão para ver como isso afeta o modelo. Então, no nosso modelo de adequabilidade, aqui o marrom ele representa áreas altamente adequadas. A gente pode ver que são poucas áreas que são altamente adequadas. E a gente transformou, então, o nosso modelo de adequabilidade em resistência. Então, aqui as áreas altamente adequadas são marrom, aqui as áreas altamente resistentes são marrom. E gerou os nossos modelos de conectividade. Então, a gente consegue identificar aqui as áreas núcleos aqui no Butão, aqui em Myanmar, Laos e nessa parte da Tailândia, são as principais áreas núcleo. A gente pode ver que o número de... as áreas núcleo elas não mudam muito, aumentando a capacidade de dispersão da espécie. Carol, com licença, Nem... Carol, o Oi. mouse não está aparecendo, não sei se está usando o ponteiro, tem que Deixa eu agora ver. talvez seja mais relevante. Quando era no Brasil, o pessoal acho que achava só pela E descrição. agora aparece? Ainda não. Hum. É, o vermelho, deu. Esse aí, tá? Apareceu? Sim, pode mexer de Ah, novo. tá. Aqui? Deu? Tá, pode seguir. Tá. Tá, então aqui no Butão, aqui em Myanmar, no norte aqui em Laos, e nessa parte aqui da Tailândia, foram os principais core areas que a gente encontrou até o momento. E mudando aqui, a gente pode ver que o número de pontos iniciais e o número e a distância, eles não mudam muito a quantidade de core areas ou o tamanho das core areas identificadas. E aí, como eu falei, ainda esses resultados são preliminares, então ainda não consegui, ainda não finalizei as análises para ter para gerar as core areas com distâncias maiores, mas a gente espera, na verdade, que não mude muito o resultado, porque o que a gente viu até agora é que realmente uma porção muito limitada da distribuição está adequada para a espécie, e a conectividade ela se encontra altamente fragmentada, fazendo com que as populações fiquem isoladas. Então, o que a gente espera é que algumas áreas núcleos elas não conseguirão manter populações viáveis em longo prazo. Então, a ideia é fazer análises adicionais que contemplem as análises de viabilidade das populações, mas que também contemplem mudanças futuras na paisagem. Então, eu vou adicionar, a ideia é simular como infraestruturas geradas pela Belt and Road pela iniciativa Belt and Road da China, como aumentos nas áreas urbanas e aumento da densidade populacional vão afetar essas populações no futuro. Porque, para mim, o mais interessante do que ver o que já foi perdido é analisar o que pode ser feito frente a mudanças futuras. Então, não apenas entender o que foi perdido, mas simular o que pode vir a ser perdido, procurando formas de prevenir ou reduzir o impacto, né? Além de pensar em formas de restaurar a conectividade. Pensando nisso, então, o nosso grupo, junto com inúmeras outras instituições, criou o Connecting Landscapes, ou COLA, que tem por objetivo simular o impacto de mudanças na paisagem e na conectividade de uma forma mais amigável para rodar. A ideia, então, é simular cenários de mudanças e verificar como eles vão afetar a paisagem e se há formas de reduzir o impacto. O COLA nada mais é do que os dois programas que eu estava citando anteriormente, o Unicore e o CityPop juntos, mas de uma forma mais user-friendly, para que pessoas, não só pesquisadores, mas também gestores, consigam clicar. Então, essa ó, é a interface do Cola. Então, ela é muito mais amigável, porque o Unicore e o CityPop são rodados no Python, então é mais difícil. Mas, para o pessoal que gosta do R, o Cola ele foi gerado dentro do R, então dentro do R você consegue rodar via script, porque a interface ela é um pouco mais pesada, mas ela é mais amigável para as pessoas que não são acostumadas a fazer análises. Então, basicamente, de forma simples, a ideia do Cola eu vou demonstrar aqui com um exemplo hipotético de paisagem. Bom, então, digamos que antigamente a paisagem era assim, tinha apenas a floresta e o rio,
E a paisagem, né, evoluiu com o desenvolvimento humano, e agora a gente tem, digamos, seja aqui em verde claro, uma floresta com uma qualidade um pouco menor. Aqui em rosa a gente teria alguma plantação e aqui em cinza a gente teria cidades. Vocês podem ver que elas apresentam essas diferentes características, elas têm diferentes resistências para a dispersão das espécies. Se a gente rodar a conectividade em cima disso, a gente pode ver que a conectividade ela reduziu bastante e ficou fragmentada. Mas isso, digamos que esse daqui é o cenário atual. Digamos que o governo quer construir uma rodovia. A gente pode então simular onde essa rodovia ela seria melhor instalada. Claro que esse é um exemplo muito simples, que não é necessário rodar a análise para qualquer um dizer que esse seria o melhor cenário. Mas a ideia é simplesmente mostrar como a ferramenta ela funciona. Então, se a rodovia for construída sem passar pela floresta, a área núcleo fica intacta. Se a rodovia for construída passando pela floresta, a área núcleo não só é dividida em duas áreas, mas também o movimento estimado dentro da área núcleo ele diminui. Então, eu vou demonstrar um exemplo que foi feito, não por mim, mas por um dos nossos colegas, com o leopardo nebuloso. Bom, o leopardo nebuloso ele foi recentemente dividido em duas espécies distintas. A espécie do continente, que vocês podem ver aqui que está, cuja área de distribuição é altamente fragmentada, e a espécie das ilhas de Sumatra e Bornéu. As populações elas se encontram em declínio. E o leopardo nebuloso ele é um felino de médio porte, que chega a pesar no máximo cerca de 25 quilos. Mas apesar do seu pequeno tamanho, ele age como um predador de topo na ausência de tigres e leopardos. Então, ele possui uma importância muito grande para o ecossistema. Assim como o cão selvagem asiático, ele sofre com a caça ilegal e retaliação de predação de animais domésticos, bem como a degradação do habitat e a perda das suas presas. E para ambas as espécies, estima-se que existam menos de 5 mil indivíduos, por isso, então, ambas as espécies são consideradas vulneráveis. Então, a ideia aqui foi modelar a conectividade, identificando o impacto de diferentes cenários na conectividade. Então, aqui a gente tem a conectividade, que seria a conectividade atual no país de Myanmar. A gente pode ver aqui, então, que existem quatro áreas núcleos bem definidas, essa aqui no norte, e duas aqui nessa região mais do sul. E aí, então, a minha colega ela pegou diferentes cenários de desenvolvimento do Belt and Road e simulou qual seria o impacto desses diferentes cenários na conectividade. Então, aqui é com a construção de um pipeline, a gente pode ver que aqui o norte e o sul, a conectividade ela acaba reduzindo nesses dois fragmentos. Uma rodovia aqui nessa região, a gente pode ver que reduz muito a conectividade. Outra rodovia mantém a conectividade nessa região mais do sul, mas reduz muito a conectividade no norte e oeste. Aqui seria o impacto de reservatórios e de cidades. Nesses dois casos, os impactos eles são mais locais, então não reduz tanto a conectividade entre fragmentos, mas mais dentro dos fragmentos. E esse daqui, então, seria integrado considerando todos os cenários juntos. E de forma similar, ela simulou o impacto da mudança da capital. A capital da Indonésia ela é atualmente na Sumatra, e eles vão mudar a capital da Sumatra para Bornéu, então para outra ilha. A capital ela vai ser localizada aqui nessa região. E aqui em preto, a gente tem a conectividade. Então, quanto mais escuro, em cinza, desculpa. Quanto mais escuro, maior é a conectividade. E em colorido, a gente tem, quanto mais quente, maior é a perda da conectividade. Então, a gente pode ver que, claro, que uma mudança de capital, ela não vem apenas com a instalação de uma cidade, mas ela vem com muita infraestrutura e aumento da população, não é? Então, a gente pode ver que a mudança da capital para essa região acaba causando uma alteração na conectividade de toda a ilha. Mas, bom, o Colo, então, como eu comentei, ele possui dois softwares, que é o Unicore, que permite modelar a conectividade, mas ele também possui o CityPop,
que permite, como eu comentei antes, fazer simulações demogenéticas que estimam a diversidade genética e o tamanho populacional. Então, você consegue fazer mudanças de simular cenários que simulem também o quanto da diversidade genética e do tamanho populacional vão ser perdidos. Então, aqui voltando para o exemplo de Myanmar, foi visto aqui aqui seria tamanho populacional, riqueza alélica e heterozigosidade. E foi visto, então, aqui o cenário base, em verde, o cenário que seria o cenário atual, e o quanto cada diferente infraestrutura afetaria cada uma dessas informações da espécie. Então, a gente pode ver que o modelo integrado, não é, obviamente, ele acaba causando um maior impacto tanto na perda da heterozigosidade e no tamanho populacional, que seria uma mudança muito significante para a espécie. E, bom, a gente está aplicando essas análises demogenéticas, então, em inúmeras espécies, mas a gente já estava com os outros softwares, agora a gente está aplicando com o Colo, porque o Colo ele não permite só a gente rodar essas análises, mas como ele é integrado ao R, ele permite a gente iterar, fazer uma interação entre as mudanças na conectividade e mudanças na diversidade genética e tamanho populacional ah, ao longo do tempo de forma mais inteirada. Então, a gente está, por exemplo, a gente está auxiliando no projeto de reintrodução do leopardo nebuloso em Taiwan. Então, a ideia, o que nós estamos fazendo é não só modelar a conectividade, mas como que seria esse cenário de reintrodução. No momento que a gente reintroduzir os indivíduos lá, para onde eles vão dispersar, quantos indivíduos têm que ser quantos indivíduos têm que ser reintroduzidos, depois de quanto tempo a gente precisa fazer reforço genético nessa população, quantos indivíduos para o reforço genético, é melhor reintroduzir machos ou fêmeas, e de forma semelhante a gente está fazendo esses cenários também de reforço genético para tigres na Tailândia. Então, a ideia realmente de usar o Cola é conseguir fazer essas interações que você consegue ver a cada geração como que a população expande ou retrai e como que isso afeta os dados biológicos, os dados de diversidade genética e de tamanho populacional da espécie. E a gente também está trabalhando com um modelo para 4 espécies, analisando o impacto da mudança da capital do Butão. Então, para quem não sabe, o Butão ele tá com um projeto em desenvolvimento para mover a capital para o sul do país. E a ideia é que essa capital ela se torne um hub na Ásia para comunicação internacional entre os diferentes países. Então, a ideia é que seja uma coisa bem grandiosa. E a capital ela vai ser localizada entre diferentes áreas protegidas, porque a ideia é realmente ter essa ligação de autodesenvolvimento junto com a parte natural. Então, a gente está em contato com o governo do Butão e a ideia é não só demonstrar o impacto que essa mudança vai ter, mas também auxiliar na determinação de medidas como passagem de fauna para as rodovias que vão ser criadas e outras medidas que ajudem a diminuir o impacto que essa grande mudança, né? O Butão é um país muito pequeno, então uma mudança tão grande, ela vai ter um impacto muito grande. E, bom, finalmente, o último exemplo que eu queria trazer aqui é um outro projeto de uma ONG dos Estados Unidos, a ONG Terra Adapt, que visa demonstrar como mudanças na paisagem ao longo do... como mudanças na paisagem para o passado e para o presente alteraram a adequabilidade e a conectividade. E a ideia é gerar mapas que eles chamam de mapas vivos, que todo ano, quando um novo layer de cobertura de solo for gerado, esse mapa ele se reatualiza, mostrando onde são as áreas mais adequadas, como está a conectividade, para que gestores tenham informações em tempo real de como a paisagem se encontra, para ajudar na tomada de decisões. Então, aqui é um exemplo com o lince canadense
na divisa entre Estados Unidos e Canadá. Aqui, então, seria a adequabilidade do lince em 1990, 2000, 2010 e 2020. A gente pode ver que reduziu muito a adequabilidade. Então, a ideia é gerar dados de adequabilidade e conectividade para todos os anos, a partir do momento que existem dados para o passado, não é? Gerar para todos os anos, e todo ano o mapa se reatualiza com os layers novos que forem liberados. E, bom, finalmente a gente tem um projeto, então, com eles para fazer o monitoramento de onças aqui no Pantanal e no Chaco, aí no Pantanal e no Chaco. Então, a ideia é gerar modelos de adequabilidade e conectividade, modelando para o passado, para a gente ver como era, como ela foi se alterando, e a cada ano refazer os modelos para para a gente ver como que se encontra atualmente a conectividade. E, bom, era isso. Obrigada. Obrigada, Carol. Muito obrigada, Carol. Deixa eu ver aqui a minha vista. Galeria. Por que que mais pessoas não... aparecendo só se tem vídeo. Ah, tá. Então tá. O vídeo tá em show, não vídeo. Tá no próprio filtro para escolher. Espera aí só um pouquinho. O que que é isso aqui? Viu? Quer gravar o show? Tá, agora eu consigo ver todo mundo que tá ali. Do jeito que estava, não dava. Acho que a gente para de gravar, né? Deus parar de gravar. Tá.